Vamos começar. Rússia, Ucrânia e os Estados Unidos têm se reunido há um tempo. Então, o que está acontecendo lá? Você pode me dizer? Eu não sobre o que eles estão conversando. Bem, praticamente nada, pelo que se pode perceber. Esta é a negociação mais caótica e mal administrada da história moderna. Acho que os americanos entraram, perceberam que a guerra não estava indo muito bem, isso foi no ano passado, e desperdiçaram um ano inteiro tentando fazer os russos pararem sem basicamente oferecer nada, apenas dizendo para eles pararem. Os russos não pararam e não iam cair nessa. Então os americanos perceberam que teria de haver uma negociação. Eles a organizaram nos Emirados Árabes Unidos. Os russos disseram, olha, isto é um grupo de trabalho. Vamos enviar militares, agentes de inteligência e de segurança para lá. E queremos discutir certas coisas. Por favor, não lancem ataques de drones contra a residência do nosso presidente. Acho que foi por isso que os russos foram até lá. Os americanos estavam claramente planejando algo bem mais amplo. E os ucranianos não queriam estar lá de jeito nenhum, porque estão muito insatisfeitos com a ideia de negociar com os russos em qualquer aspecto. Mesmo estando perdendo a guerra, o que eles realmente querem não é negociar, mas sim fazer com que os americanos entrem e lutem por eles. Então, todos foram com agendas diferentes. Minha impressão foi que não houve muito progresso, na verdade. Um participante russo disse à TASS, a agência oficial de notícias russa, ele disse à TASS que não seria verdade afirmar que não houve resultado. Ou seja, um duplo negativo aí. Em outras palavras, o que ele basicamente está dizendo é que não houve progresso algum. Essa é a maneira educada deles dizerem que não há nada. Me parece que até hoje Trump ainda insiste que precisa haver um cessar-fogo sem realmente entender o problema de fundo, certo? Parece que é aí que ele ainda está. Sim. A coisa que pode ter resultado disso é que agora eles têm um espaço para se encontrar e conversar entre si. Houve ataques a petroleiros e incidentes terroristas, muitos demais. Bem, os russos agora têm uma plataforma onde podem falar diretamente com os ucranianos e dizer, pelo amor de Deus, parem com isso, porque se continuarem, tomaremos medidas de retaliação. Então, isso é um tipo de progresso, mas progresso em direção a uma solução negociada. Uralsim Vetswar. Vamos falar um pouco sobre essa chamada purga no exército chinês. Parece que a mídia ocidental tende a exagerar, dizendo que há um golpe em andamento, todas essas teorias da conspiração e por aí vai. Pelo que eu entendi, inclusive conversando com algumas pessoas na China, é simplesmente que o próprio Xi Jinping está realmente totalmente determinado a combater a corrupção. Essa pessoa, Zhang Youxia, mesmo que eles se conheçam muito bem, que suas famílias tenham uma longa relação, isso não o impede de lutar contra a corrupção. Parece que Zhang estava aceitando subornos em troca de promoções e coisas do tipo. Então, é isso que parece ter acontecido. Mas tenho certeza de que você leu muitos comentários e análises sobre isso. Qual é a sua opinião? Bem, vou te contar o que eu fiz. Li alguns desses comentários e todo tipo de gente estava me enviando e-mails. Ouvi todos esses boatos. Há uma luta pelo poder. Uma força de combate de elite foi e libertou Zhang Youxia da prisão. E há movimentações militares acontecendo. Respondi dizendo que nem sabia que o homem tinha sido preso. Até agora, não vi nenhum relatório dizendo que ele realmente foi preso. Estou familiarizado com lutas pelo poder na história, então fui imediatamente verificar a mídia chinesa. Consultei todos os lugares que costumo visitar. O Diário do Povo, o Global Times. Não há o menor indício de que algo assim esteja acontecendo. À primeira vista, a ideia de uma luta pelo poder ou de um golpe na China hoje é ridícula. É um absurdo. Um golpe não pode acontecer na China. Quando foi o último?
seria preciso voltar até a época dos senhores da guerra, nos anos 1920, porque desde então não houve nada parecido. É simplesmente inimaginável que isso pudesse acontecer. E quanto a uma luta pelo poder, absolutamente nenhuma chance, nenhum sinal ou indício disso. Agora, quanto ao que você disse, que Xi Jinping odeia a corrupção, isso não é apenas algo a que ele se opõe. Acho que ele realmente a odeia. É algo que para ele é imperdoável. Acho que ele vê isso como uma traição profunda ao país, ao partido e a tudo. E acho que, como você disse corretamente, não é preciso pensar demais sobre isso. Está perfeitamente claro o que aconteceu. A própria mídia disse isso, a mídia chinesa disse isso, que esse homem, ao que parece, estava recebendo subornos. Houve alguma corrupção. Alguns dos meios de comunicação ocidentais mais inteligentes estão sugerindo que isso pode estar relacionado ao caso de Li Shangfu, que foi por um breve período ministro da Defesa da China. Talvez ele tenha pago subornos para se tornar ministro da Defesa. Qualquer pessoa que conheça Xi Jinping sabe que ele nunca permitiria isso. E no momento em que ele descobre e a questão é devidamente investigada, então é claro, as coisas começam a acontecer. Then of course things start to happen. And that's all there is to it. Wasting time looking. E é só isso. Perder tempo procurando subornos, corrupção ou um golpe é simplesmente tolice. Uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, e isso remonta à nossa discussão com o Sr. Bauer nos últimos 10 ou 15 anos. As Forças Armadas da China passaram por uma expansão muito significativa. Elas cresceram em tamanho, em complexidade, em sofisticação. Eu sei o que às vezes pode acontecer com organizações que crescem muito rápido. Já vi isso. Algumas pessoas ficam deslumbradas com o sucesso e às vezes surgem tentações, o que pode criar problemas. É preciso um gestor firme para administrá-la adequadamente. E acho que é só isso. Acho que essa é toda a história. Nada mais. Acho que parte do motivo pelo qual eles querem fazer disso algo maior é o seguinte: há duas razões. Alguns podem estar tentando, de propósito, espalhar boatos para minar o moral das Forças Armadas chinesas. Essa pode ser uma explicação. Mas a outra é que as pessoas que espalham esses boatos estão apenas especulando. Elas têm dificuldade em acreditar que Xi Jinping possa ter um objetivo tão simples, apenas combater a corrupção. Porque no Ocidente, a política é sempre muito tribal, certo? Eu só vou atrás dos meus oponentes políticos. Se você está do meu lado, sou muito tolerante. Isso parece ser a tradição na política americana, com certeza. Se você olhar para Trump, como ele lida com pessoas que ele acredita terem sido úteis a ele, em contraste com seus oponentes, os democratas, eles não entendem completamente essa ideia de que não é preciso ser tão tribal. Na China, isso não é o mais importante. E o mais importante para Xi Jinping agora é combater a corrupção. Acho que é difícil para alguns deles entenderem isso. Você está certo em ambos os pontos. Vamos falar sobre o fato de que eles querem causar confusão, o que realmente querem, aliás. Em segundo lugar, o principal é aquele que você mencionou. Eles acham impossível entender que há uma explicação simples e direta. Considerando que a política no Ocidente também é incrivelmente corrupta, a ideia de que alguém possa realmente levar a corrupção a sério é algo que eles acham muito difícil de imaginar ou compreender. Mas você está absolutamente certo. Eles não buscam explicações simples, porque nossa política no Ocidente se tornou ao mesmo tempo extremamente corrupta e extremamente complicada. As duas coisas andam juntas. Aliás, só para constar. Há uma terceira coisa, e isso é o pensamento ilusório. Quero dizer, a ideia de um golpe em Pequim é para algumas pessoas uma espécie de fantasia. Quer dizer, o fato de que isso nunca vai acontecer não significa que eles vão deixar de querer. Mas há um pouco disso, sim. Agora, quanto ao primeiro ponto, sobre algumas pessoas estarem por aí para causar confusão e criar desmoralização, absolutamente, é claro que há.
Vou te dar um exemplo muito bom, um que nunca esqueci, relacionado ao incidente da Praça Tiananmen em 1989. Depois que a praça foi desocupada por cerca de uma semana, você nunca verá isso mencionado em lugar nenhum. Mas eu me lembro, a mídia ocidental estava cheia de histórias dizendo que o exército chinês havia se dividido e que havia combates entre diferentes unidades militares em Pequim. Lembre-se, isso foi antes da internet, antes de termos outros meios de comunicação. Meu irmão e eu estávamos assistindo a tudo isso. Já éramos pessoas muito céticas e dissemos um ao outro, isso é um absurdo completo. Mas tudo o que você precisa fazer é ir a uma biblioteca, pegar os jornais antigos daquela semana e verá tudo lá. Foi uma campanha clássica de desinformação ocidental. Eles estavam tentando espalhar histórias sobre divisões dentro das forças armadas e do governo chinês, na esperança de que isso pudesse causar desmoralização e talvez até levar a algumas das coisas que queriam que acontecessem, realmente fazê-las acontecer. Depois de uma semana, quando perceberam que isso não ia acontecer, simplesmente desligaram toda a história e nunca mais falaram sobre o assunto. Uma coisa que acho que eles não entendem muito bem. O mesmo vale para a Rússia e para o Putin, certo? Alguns deles provavelmente também gostariam que houvesse alguns golpes acontecendo na Rússia. Mas será que eles realmente entendem que, seja na Rússia ou na China, se houvesse um golpe e um novo líder assumisse, esse novo líder não seria necessariamente uma boa notícia para o Ocidente? Poderia ser um linha dura, mais rígido do que Xi Jinping ou Putin, certo? Bem, quero dizer, você sabe, nós acabamos de fazer um programa com o Sr. Bao Ming. De qualquer forma, o ponto é que a sociedade chinesa e o exército chinês estão se contendo com dificuldade quando se trata de Taiwan. É a liderança chinesa que os está segurando. Quem é o líder mais importante na China? Bem, obviamente Xi Jinping. Então ele é um moderado. Tento fazer o mesmo ponto para as pessoas que discutem a Rússia comigo. Atarani Amerikamanstv Nibwitsank Put Elen Nitondiwithin Thinusa. Ichimitskatani Diulajiv. Itzankidis. Então, tenha cuidado com o que deseja. Enquanto isso, a situação do ICE nos Estados Unidos parecia estar se deteriorando e piorando por um tempo, mas parece que Trump recuou. Sim. Igualmente. Acho que isso está mais ou menos certo. Acho que ele recuou. Acho que isso é muito típico do Trump. Mais uma vez, ele é cheio de bravatas, ele faz muitas declarações muito violentas. Sem dúvida, ele agravou a situação em vez de tomar medidas desde o início para acalmá-la e pacificá-la. Pelo contrário, não apenas ele, mas também seus funcionários pioraram as coisas. Disseram coisas absurdamente falsas e muito erradas sobre as pessoas, especialmente sobre as duas que foram mortas. Obviamente, isso gerou uma reação contrária e politicamente se tornou impossível, então ele teve que recuar. Mas ele nunca deveria ter se metido nessa situação em primeiro lugar. A culpa é inteiramente dele. Os outros na administração o seguiram, mas ele é o presidente. Eles seguem o exemplo dele. Portanto, ele nunca deveria ter se metido nessa situação desde o início. E, francamente, o Departamento de Segurança Interna dele é claramente mal administrado, e as pessoas que foram enviadas para lá, pelo ICE e outros, estão fora de controle. Eles não têm disciplina adequada. E eles não têm o treinamento adequado. E esse cara, ele está saindo agora junto com alguns dos agentes mais agressivos, eu acho. E a Kirstjen Nielsen, a secretária de Segurança Interna, acho que ela não era realmente qualificada para o cargo desde o início. Certo. Então agora estão dizendo que há uma possibilidade de que ele possa, eventualmente, se chegar a esse ponto, o Trump possa jogá-la aos leões. Essa é uma possibilidade, não é? É uma possibilidade muito real quando se trata do Trump. Nunca presuma que ele não vai fazer isso. Ele é exatamente o tipo de pessoa que te jogaria debaixo do ônibus se achasse que isso seria melhor para ele.
Eu sinto que não é só o Trump, mas talvez o governo dos Estados Unidos, em geral, parece que eles só sabem lidar com as coisas de forma agressiva, sabe? De um jeito confrontador. Eles nunca optam por uma abordagem mais sutil para esses problemas. Pois é, foi assim que as coisas chegaram a esse ponto. Eu acho que, desde o começo, ele tem sido muito confrontador. Ele não está pensando bem nas coisas, tá? Eles são incrivelmente agressivos, a um grau desastroso. São agressivos demais em termos de política externa e desastrosamente agressivos em termos de política interna. Muitas pessoas frágeis, e eu já disse isso muitas vezes, Trump é muito inseguro. Muitas pessoas fracas e inseguras compensam seus sentimentos de insegurança tentando parecer mais duras do que realmente são, ou mais duras do que faz sentido serem. Como eu disse, a situação exigia calma. Em vez disso, ele piorou a situação. E agora não sabe o que fazer, a não ser provavelmente jogar a Kirstjen Nielsen debaixo do ônibus. Sim. Outra coisa é que, provavelmente por causa disso, não sabemos como isso vai se desenrolar. Mas há uma possibilidade de o governo fechar novamente, porque agora estão falando sobre o orçamento, certo? Parte do problema é o orçamento do Departamento de Segurança Interna, onde está o ICE. Então, há uma possibilidade real de haver outro fechamento do governo. Certo, absolutamente. De um ato de caos a outro, tudo na corrida para as eleições de meio de mandato. E com a confiança do consumidor em janeiro desabando, segundo a Bloomberg. Eu acredito, porque isso combina com tudo que tenho ouvido. E com Adonis, é algo além da compreensão. Isso aqui não é um governo da forma como a China tem um governo. A China tem um governo, ele simplesmente se senta e trabalha. Isso aqui não é um governo, não funciona. Só tem essas pessoas, cada uma fazendo o que quer, com alguém supostamente no comando, tomando uma decisão bizarra atrás da outra e nunca realmente entendendo como tudo se conecta ou se chega a se conectar de alguma forma. É isso que temos hoje nos Estados Unidos. Administrar um governo é algo muito complicado, muito difícil. É preciso ser firme, é preciso ser consistente, é preciso estar presente o tempo todo, é indispensável. E é preciso ter outras pessoas ao seu redor em quem você confie e que sejam confiáveis. Nada disso existe aqui. Você não vê o Putin ou o Xi Jinping saindo para jogar golfe o tempo todo, certo? Exatamente, é. Ok, então a Índia e a Europa, eles assinaram um acordo de livre comércio. Tenho a sensação de que a Europa está se resguardando agora, certo? É assim que você se sente sobre isso? Sim, é isso mesmo. É uma forma de se proteger. Tem que ser. As relações deles com os americanos estão piorando a cada dia. E, aliás, acho que cada vez mais os europeus estão dizendo uns aos outros que as coisas vão continuar piorando, mesmo que Trump saia. Chegamos agora a um ponto em que eles vão seguir em direções diferentes. Então estão começando a pensar, bem, o que devemos fazer? Os americanos não estão mais sempre do nosso lado. Os russos, destruímos nossas relações com eles. Então temos que começar a conversar com outros. Vamos começar a conversar com os indianos. A Índia é um grande país, tem uma economia em crescimento, é um mercado potencialmente grande. Não acho que eles tenham entendido exatamente o que significa um acordo de livre comércio com a Índia. Na minha opinião, todos os benefícios econômicos vão para a Índia e não para a Europa. Mas isso é outra história. Mas é o que eles dizem. E, claro, a China também. É por isso que Keir Starmer está em Pequim. Acho que ele está lá hoje. Acredito que sim. Bem, esse tipo de acordo, como funciona na União Europeia? Eles precisam ser ratificados? Porque eu me lembro que antes de Angela Merkel deixar o cargo, ela pressionou para assinar o Acordo Abrangente de Investimento entre a Europa e a China, o CAI. Mas ele nunca foi ratificado, certo? Pelo que eu sei. Então, como isso funciona? Acredito que isso precise ser aprovado pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu.
mas acho que os parlamentos dos Estados-membros também precisam ratificá-lo. Portanto, é um processo demorado. O fato de eles o terem assinado não significa que entre em vigor imediatamente. Todos precisam ratificá-lo e, uma vez concluído esse processo, ele passa a valer. Certo. É muito lamentável esse CAI, o Acordo Abrangente de Investimento. Acho que teria sido um bom acordo para a Europa. Se eles tivessem feito isso, na verdade acho que a Europa provavelmente estaria em melhor situação hoje. Bem, Sofia, acabei de dizer que, em uma relação entre a Índia e a Europa, dá para ver que a Índia se beneficia mais do que a Europa. Com a China é diferente. Não quero dizer que a China não se beneficie, mas a Europa também se beneficia. É uma via de mão dupla, sim. E, obviamente, como a China é um inimigo geopolítico, a Índia é um país que ainda é pobre, um país em relação ao qual podemos ser um pouco paternalistas e condescendentes, e não a tememos da mesma forma. Aliás, não sei se vamos discutir isso mais tarde, mas há uma enorme hostilidade e oposição ao fato de Keir Starmer estar na China hoje. Se você ler a mídia britânica, a forma como escrevem sobre isso, a forma como escrevem sobre a China, fico feliz que não tenhamos falado sobre isso com o Sr. Baoming, só para constar. Eles o teriam deixado muito irritado. Te perguntar sobre isso. O que eles querem? Eles querem que o Reino Unido continue sendo hostil em relação à China? O que eles ganham com essa hostilidade? Eu não entendo. Explique isso para o meu público. Não ganhamos absolutamente nada com toda essa hostilidade. A ideia de que tiramos algo de bom disso é absurda. Basta olhar para o que você disse em nosso programa anterior. Veja onde a China estava, há o quê? 10 anos, quando Cameron tentou iniciar a Era Dourada com a China. E tudo deu errado. Veja onde a China está agora, e veja onde a Grã-Bretanha está. E pergunte a si mesmo quem, nesse período, se saiu melhor. A resposta é óbvia, mas é a pergunta que ninguém quer responder na Grã-Bretanha. Exceto por um grupo muito pequeno de empresários, algumas pessoas no Ministério das Relações Exteriores e alguns na classe política que realmente querem enfrentar essa questão. Então fui à mídia hoje. Havia essa história ridícula, manchete no Daily Telegraph. A China foi acusada de invadir os telefones de autoridades em Downing Street. Sem provas, é claro, mas enfim, essa é a grande manchete deles. Em outros lugares, o discurso é: precisamos abordar questões de valores quando Keir Starmer se encontrar com Xi Jinping. Você lê sobre as atividades malignas da China, mas ninguém explica o que exatamente são. E o que realmente me irritou foi a alegação de que a China é o país que usa o comércio como instrumento de coerção política. O exemplo dado foi que a União Europeia impôs restrições às importações de automóveis da China. E a China respondeu. Mas supostamente, isso não teria absolutamente nada a ver com o fato de haver restrições aos automóveis. Mas isso está ligado ao fato de que a China aparentemente impôs restrições às importações de leite da União Europeia. Agora, eles podem ter tido um bom motivo para fazer isso. Pode ter havido algo errado com o leite, não estou dizendo que não, mas as duas coisas estavam ligadas. Então, as tarifas sobre carros chineses serve para proteger a indústria automobilística na Europa. As restrições ao leite são coerção econômica. De qualquer forma, você lê tudo isso e só dá vontade de segurar a cabeça em desespero. Mas enfim, ele teve que ir. A situação na Grã-Bretanha está muito ruim. Nossas relações com os americanos estão muito ruins. E na Europa, neste momento também. Ele teve que ir. Os europeus têm que ir. Eles não têm escolha nessa questão. Se vão voltar com alguma coisa, muito duvidoso, eu diria. Bem, vamos ver que atitude ele vai tomar. Se ele for lá para dar lição de moral na China, não vai chegar a lugar nenhum. A China não vai aceitar isso. Então vamos ver. Mas eu realmente sinto que falta uma liderança de verdade. Quando Keir Starmer sente pressão de pessoas
dizendo que ele não deveria construir uma boa relação com a China. Ele deveria ser firme e dizer: o que vocês noticiaram sobre invasão, isso não é verdade, não aconteceu. Vocês dizem que a China é uma ameaça? Por que acham isso? Me digam por quê. É só enfrentar esse absurdo. É aí que se precisa de um líder forte e decidido para enfrentar esse tipo de absurdo, certo? Para fazer o que acha melhor para o país. Mas onde estão os líderes ocidentais? Eu simplesmente não vejo ninguém fazendo isso. Bem, você me fez uma pergunta maravilhosa. Por que não temos mais líderes na Europa? Muitas pessoas estão se perguntando isso. Eu me lembro de quando tínhamos líderes fortes. Lembro-me de Charles de Gaulle, que estabeleceu relações diplomáticas com a República Popular da China. Acho que ele foi o primeiro líder europeu a fazer isso. E ele fez. Ele era um líder forte. E a França prosperou enquanto ele era presidente. Tornou-se uma grande força no mundo durante seu mandato. Mas hoje não temos ninguém assim. E, algo aconteceu na Europa. Há uma sensação de decadência política que todos conseguem perceber agora. Em Davos, todos estavam falando sobre isso. Aliás, mas mesmo enquanto falam, não estão dispostos a fazer nada a respeito. Mas você está absolutamente certo. Se Starmer tivesse sido um líder forte, teria respondido: você está me falando sobre invasão de telefones. Está dizendo que a China é uma inimiga? Olha o mapa. Como poderia ser uma inimiga? Que absurdo é esse? É um completo absurdo. Estamos falando de um dos países mais ricos e poderosos do mundo. Claro que conversamos com eles. Acho que parte do motivo de a mídia estar tão fora de controle é a falta de liderança para enfrentá-la. Eles continuam dizendo coisas absurdas sem nenhuma consequência, certo? Com certeza. Eles enganam as pessoas, mentem para as pessoas e continuam fazendo esse tipo de coisa que realmente causa danos, mas ninguém os impede. Isarem, Certo. Em relação à relação britânica e europeia com os Estados Unidos, então a Groenlândia, uma das discussões é que eles vão ceder algumas partes ou alguma base militar que os Estados atualmente possuem e torná-las permanentemente pertencentes aos Estados Unidos. Essa parece ser uma das sugestões, certo? Muita gente está dizendo que isso é um pouco parecido com a forma como o Reino Unido tem algum controle soberano sobre Chipre. Chama-se Áreas de Base Soberana. É assim que chama. Você pode explicar SBA? na verdade, é algo muito sinistro. Chipre foi uma colônia britânica, fazia parte do Império Britânico. Os britânicos a compraram, acredite se quiser, em 1876, e ela se tornou território britânico. Os britânicos a administraram, e de forma muito brutal, aliás. Eles estabeleceram grandes bases militares lá, que usavam para controlar o Mediterrâneo Oriental e o Oriente Médio. Quando Chipre, após uma guerra de independência muito amarga, eles lutaram contra os britânicos, conquistou sua independência. Os britânicos não simplesmente foram embora. Eles tiveram que ser expulsos. Quando Chipre se tornou independente, os britânicos, como potência imperial, disseram: olhem, tudo bem, entendemos que vocês não nos querem mais. Não queremos lutar contra vocês indefinidamente, nem prender nosso exército aqui. Nós iremos embora, mas não deixaremos todo o Chipre. Nós manteremos algumas partes de Chipre, que se tornarão britânicas. Elas não serão mais Chipre, na verdade serão Grã-Bretanha. Portanto, são território britânico, com a bandeira britânica, e a lei britânica se aplica ali. Elas não fazem mais parte de Chipre. E isso é algo muito ressentido em Chipre. Meu colega Alex Christoforou, que é de Chipre, pode contar tudo sobre isso. Então Trump aparece e diz: eu quero a Groenlândia. E o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, chega e diz a Trump: olha, sabe, não podemos dar toda a Groenlândia, porque se fizermos isso, não vai pegar muito bem. Mas por que você não pega pequenos pedaços da Groenlândia que se tornarão parte da América
e pode ter suas bases lá. Então ele está conseguindo pedaços da Groenlândia, está oferecendo pedaços da Groenlândia ao Trump. Ele fez isso sem falar com os dinamarqueses. O povo dinamarquês não sabia de nada. O povo da Groenlândia não sabia de nada. É feio. E sim, vai haver uma negociação, mas agora Trump pode dizer, bem, a OTAN concorda que eu devo ter pedaços da Groenlândia. Eu preciso ter esses pedaços da Groenlândia. Como isso funciona na prática? Quero dizer, podemos dizer que, em princípio, todas as embaixadas são tratadas como territórios? Então é mais ou menos assim? Não é bem assim, porque se um país rompe relações diplomáticas com outro, então a embaixada simplesmente desaparece. Mas esses são territórios soberanos, já que este será território americano. Digamos que a Groenlândia se torne independente. Ela não pode mandar os americanos embora. Eles ficam lá enquanto quiserem. E é o mesmo com Chipre. O povo de Chipre não quer os britânicos lá. Mas como aquilo é território britânico, eles não podem mandar os britânicos embora. Outro fato curioso que aprendi. A Dinamarca, na verdade, vendeu as ilhas ocidentais das Índias para os Estados Unidos, que hoje são as Ilhas Virgens, certo? Sim. Uma dessas ilhas é St. James, que é a ilha de Epstein. É verdade. Então, não parece que a Groenlândia vá se tornar parte dos Estados Unidos. Só dizendo. Se eu fosse morador, resistiria com bastante força, porque da última vez não deu muito certo. Você tem razão. Mas você acha que isso é suficiente para o Trump recuar? Não, é claro que não vai. Quero dizer, veja o que ele vai fazer, e isso é o Trump, é pegar esse acordo de volta. Se ele conseguir intimidar os dinamarqueses a aceitarem, ele vai fechar o acordo. Ele vai instalar suas bases com os direitos soberanos deles, e depois vai aparecer exigindo mais. Ele vai dizer, precisamos conectar essas bases com estradas. Vocês não podem interferir nas estradas. Aliás, não há muitas estradas na Groenlândia, por causa do clima. Mas ele vai dizer, nós vamos construí-las. Talvez ele nem as construa, mas vai dizer, nós precisamos delas. Então ele vai querer cada vez mais da Groenlândia, e no fim, vai acabar ficando com tudo. Certo. Aliás, você sabia que a dinastia Qing, a China, na verdade possui um pequeno pedaço de terra na Grã-Bretanha, no cemitério de St. John, em Newcastle upon Tyne? Pois é, a história conta que durante a década de 1880, os Qing compraram navios de guerra da Grã-Bretanha e enviaram oficiais e marinheiros para buscá-los. Nesse processo, 5 deles morreram de doença, falecendo em solo britânico. Na China, é muito importante que os corpos sejam enterrados em suas cidades natais, mas naquela época, transportá-los de volta seria muito difícil. Como resultado, a embaixada Qing comprou um pequeno terreno no cemitério e os enterrou ali. Ficou acordado que essa terra pertenceria à China, porque eles não queriam que os moradores locais a reutilizassem ou algo do tipo. Então, o acordo foi por aquele pequeno pedaço de terra, cerca de 17 metros quadrados. Acho que apagaram libras para o esperanto chinês. It's a thing that's strange. E não sabia disso. Eu também não sabia disso, mas algo parecido. Eu fui pesquisar. É realmente interessante. Talvez da próxima vez possa conversar mais sobre isso. Quando eu for a Newcastle, vou procurar. Vou lá e tentar encontrar. Puxa vida. Muita história interessante, a história fascinante, há todas essas pequenas coisas que acho realmente interessantes. Irã. Você acha que os Estados Unidos vão realmente atacar o Irã agora? Todos os sinais? Bem, acho que eles vão atacar o Irã, mas se estão realmente levando isso a sério é outra questão. Quero dizer, eles vão atacar o Irã de forma imprudente. De novo, é a mesma coisa que dissemos na época dos desdobramentos na Venezuela.
Se você mobiliza uma enorme frota, com muitos porta-aviões e aeronaves, e posiciona mísseis e faz todas essas coisas, mais cedo ou mais tarde vai acabar usando tudo isso. E tenho certeza de que o mesmo vale aqui. Mais cedo ou mais tarde, um ataque ao Irã vai acontecer. Os iranianos acreditam nisso e estão tomando medidas agora para se proteger. Eles estão reorganizando o governo, que está disperso pelo país em vez de concentrado em um só lugar, e tomando outras medidas também. Então os iranianos esperam que haverá um ataque, e acho que eles estão certos. Eu sinto que a política do Trump agora está em total caos, certo? Seja qual for o plano que ele tinha no começo, a operação na Venezuela não foi tão bem sucedida, mesmo que ele tenha conseguido o presidente. Mas não tenho certeza se ele conseguiu muito mais do que isso. Com a Groenlândia, ele também enfrentou mais resistência do que esperava, eu acho. E o Irã, se ele fizer isso, acho que haverá ainda mais resistência, mais do que ele pode suportar. Essa é a impressão que eu tenho. Então, nada realmente funciona na política externa dele agora, certo? Bem, é porque ele não tem uma política externa. Ele tem várias coisas que quer fazer ao mesmo tempo. Quer acabar com a guerra na Ucrânia em termos favoráveis aos Estados Unidos. Quer tomar a Groenlândia. Quer atacar o Irã e impedi-lo, você sabe, de adquirir armas nucleares, o que ele diz não querer. Quer um preço do petróleo, quer paz em Gaza, quer mudar completamente toda a relação comercial com a China. E ele simplesmente vai de uma coisa para outra. Em um dia, seja qual for dessas questões que o interesse, é nisso que ele se concentra. E ele nunca pensa em como essas coisas se conectam. Nunca segue uma política consistente em nenhuma delas. Escreve suas postagens nas redes sociais, envia seus navios, e até aí que vai seu raciocínio. Ele não pensa a fundo. E não há ninguém ao redor dele capaz de pensar a fundo também, o que é o verdadeiro problema. Ele parecia muito irritado ao voltar de Davos. Em menos de 24 horas, ele fez algo como 80 publicações no Truth Social. Estava atacando todo mundo. Outra coisa é que ele aumentou as tarifas sobre a Coreia do Sul e ameaçou o Canadá. Então, o que dá para fazer aqui? Bem, o que de fato? Quer dizer, os sul-coreanos acho que acharam que tinham feito um acordo com ele. Foi por isso que mencionei aquela última frase. Então, o Canadá, Mark Carney faz um discurso em Davos de que ele não gosta, e ele também critica a China. Aí ele ataca o Canadá. Antigamente, tarifas eram supostamente sobre economia e impostos. Quer dizer, você não vê mais isso hoje em dia. Sim. E ainda estamos esperando pela Suprema Corte. Parece quase impossível que eles cheguem a uma conclusão, uma decisão sobre isso. Então, qual é? É como se os Estados Unidos estivessem se tornando totalmente disfuncionais. Nada está funcionando em harmonia com o resto. Quero dizer, é um caso bem simples, na minha opinião. Exatamente. Tudo o que você precisa fazer é ler a Constituição, que é o que eles deveriam estar lá para administrar. Mas eles estão enfrentando dificuldades. Ok, antes de eu te deixar ir, mais uma pergunta. A Copa do Mundo é este ano e os Estados Unidos estão sediando. Mas parece que há pessoas falando em boicotar. Acho que os europeus e os britânicos geralmente são muito entusiasmados com a Copa do Mundo, mas parece que algumas pessoas estão boicotando, que eu nunca teria imaginado eles boicotarem uma Copa do Mundo nos Azuéns, mas esse parece ser o sentimento no momento. E também estão dizendo que as vendas, ingressos não estão indo muito bem, então isso é realmente consistente, certo? Você está completamente certo. Agora, quer dizer, antes de tudo, você está absolutamente certo. Na Grã-Bretanha, as pessoas são obcecadas por futebol. Sim, não tanto quanto há 50 anos, quando eu vim pela primeira vez, mas ainda assim, é uma parte absolutamente central da vida do país e do povo. E claro, os Estados Unidos são nosso grande amigo e aliado. Eu me lembro da Copa do Mundo na Rússia em 2018.
Foi o governo britânico que fez tudo o que pôde para impedir que os torcedores fossem. Os torcedores queriam ir, mas o governo britânico queria impedi-los. Desta vez, o governo britânico quer que eles vão para os Estados Unidos. São eles que não querem ir. Quero dizer, como as coisas mudam. Não é? Eu estive em São Francisco não faz muito tempo e os moradores nos disseram que vem um sinal muito claro de que o número de turistas caiu, especialmente de europeus. Eles esperavam muito mais. Acho que isso foi provavelmente em novembro ou outubro, que deveria ser uma época movimentada. Mas por algum motivo, eles disseram que está bem abaixo do normal. Eles acham que isso tem muito a ver com todas essas operações do ICE, sabe, levando pessoas, pegando-as na rua e coisas assim. Isso foi antes do caso de Minnesota. Antes disso. Bem, acho que não é só um boicote. As pessoas estão realmente preocupadas com tudo isso. Acho que sim. Quero dizer, tudo que está destruindo a imagem da América. Bem, na Europa, as pessoas veem uma América que rosna, zangada, grosseira, brutal. E sabe, essas são apenas as palavras mais gentis que se poderia usar. Isso está tendo um efeito muito ruim na forma como as pessoas veem a América aqui. E não acho que elas queiram ir. Quero dizer, eu mesmo não tenho muita vontade de ir. Há lugares na América que eu gostaria de visitar, mas, de modo geral, não me sinto atraído a ir para lá como já fui, só para dizer. E provavelmente eu estou sozinho. Acho que mais europeu também estou interessado no visto em fazimento alto. Por vários motivos que pesquisas. No matter ever so much as poucas pessoas que aceitariam um convite para ir aos Estados Unidos. Acho que estou mais disposto a ir para lá do que muitas outras pessoas. Certo, hoje é curto de posto de que você dedique muito tempo, eu realmente agradeço. Conversar na próxima semana. Semana que vem. Muito obrigada. Obrigado, Sofia. Tu és uma 50, mais uma vez. Obrigado. Bye.